Existe algo acontecendo dentro do seu corpo que talvez você não tenha percebido ainda, mas que pode estar moldando sua energia, seu humor, seu sono, sua digestão e até o ritmo do seu envelhecimento. É algo silencioso, gradual, que muitas pessoas só entendem tarde demais. Quando você passa dos 40 anos, o seu intestino começa a mudar de uma maneira que nem sempre provoca dor, nem sempre causa sintomas dramáticos. Na verdade, na maioria das vezes, ele avisa de forma tão sutil que você normaliza, tá? Por isso eu preciso te dizer, com toda sinceridade e cuidado, em muitas pessoas o intestino parece estar gritando, mas esse grito é tão silencioso que você pode estar ignorando sem perceber. Talvez você se reconheça em algumas situações. Aquela sensação de que a barriga incha ao longo do dia, mesmo quando você come pouco. Aquele desconforto leve que se instala depois das refeições e que você já chama de sensação ruim no estômago. Aquele cansaço estranho que chega logo após comer, como se o corpo gastasse energia demais para digerir o que deveria ser simples. Ou aquela prisão de ventre que vai e volta, que nunca se resolve completamente. Você pode também ter notado aí uma digestão mais lenta, gases que aparecem do nada, azia repetida, mau hálito que não melhora, ou simplesmente aquela sensação de que algo não está funcionando, como deveria. E aqui vem a parte mais importante. Muita gente com mais de 40 anos acredita que isso tudo é normal, que é simplesmente o corpo envelhecendo, que é estresse, que é a correria, mas não é tão simples assim. Esses sinais, mesmo quando leves, são formas de comunicação. São pequenos pedidos de ajuda que o intestino envia antes de qualquer problema maior acontecer. Ele tenta avisar que a motilidade está alterada, que a digestão está lenta, que a microbiota está desequilibrada, que a mucosa está irritada, que o eixo intestino-cérebro está sofrendo impacto. Só que, como esses sinais costumam ser suaves, muita gente aprende a ignorá-los. E quanto mais tempo você ignora, mais difícil se torna perceber de onde vem o problema. Eu quero que você perceba uma coisa que poucas pessoas entendem. O intestino influencia praticamente tudo no seu equilíbrio interno. Inclusive aquilo que você acha que não tem relação nenhuma com ele. A queda de energia, por exemplo, é um dos sinais mais silenciosos e mais ignorados. Muitas pessoas começam a sentir um cansaço maior ao longo do dia, uma certa lentidão mental, uma dificuldade de se concentrar e atribuem isso ao ritmo de vida. Mas em alguns casos, esse cansaço tem origem intestinal. Quando a digestão está comprometida, quando a absorção de nutrientes não está eficiente, quando a inflamação intestinal está aumentada, a energia despenca de forma silenciosa, mas muito real. A ansiedade também pode aumentar. E não porque você se tornou uma pessoa ansiosa do nada, mas porque existe uma comunicação profunda entre o intestino e o cérebro. Essa conexão, conhecida como eixo intestino-cérebro, é uma das áreas mais estudadas da ciência moderna. Ela funciona por meio de sinais químicos metabólitos produzidos pela microbiota, hormônios também, neurotransmissores e até estímulos nervosos que viajam pelo nervo vago, tá? Isso significa que alterações internas no intestino podem influenciar diretamente o humor, o sono, a irritabilidade, a clareza mental e até o modo como você lida com situações do dia a dia. Então, quando você sente aquela angústia, aquela ansiedade inesperada, aquela irritabilidade sem explicação, pode ser que o seu intestino esteja envolvido. Mas o que acontece com o intestino depois dos 40 anos, Tenório? Por que esses sinais aparecem mais nessa fase da vida? A resposta é biológica e muito bem documentada.
Em muitas pessoas, a motilidade, ou seja, o movimento intestinal assim, ali, no tecido, né, é chamado de movimentos peristálticos, né, que são os movimentos da digestão, esses movimentos começam a diminuir. Então, essa motilidade intestinal começa a diminuir gradualmente. A musculatura lisa, responsável por mover o alimento ao longo do trato gastrointestinal, perde parte da eficiência. Esse trânsito mais lento favorece gases, estufamento, constipação e digestão mais pesada. Ao mesmo tempo, há uma tendência ao empobrecimento da diversidade da microbiota, especialmente quando a alimentação é pobre em fibras, quando há estresse frequente, quando existe sedentarismo ou uso repetido de certos medicamentos. Uma microbiota menos diversa é menos resistente, menos estável e mais propensa a gerar sintomas. Bom, mas antes de falar das outras alterações e de como resolver, obviamente, se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like também, isso me ajuda bastante e vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se quiser acompanhar conteúdos mais curtinhos, coisas do meu dia a dia, me siga lá no meu Instagram, tá bom? Continuando, outra mudança comum é a redução da produção de ácido gástrico. Isso não acontece com todo mundo, mas é mais prevalente conforme os anos passam. E quando há menos ácido, o alimento não é quebrado adequadamente. Ele chega ao intestino em partículas maiores, que fermentam mais, geram mais gases, mais desconforto e mais irritação. Além disso, com menos ácido, a absorção de nutrientes como ferro e vitaminas do complexo B pode ser prejudicada, o que contribui aí para a fadiga e a queda de energia que tantas pessoas relatam. Essas mudanças em conjunto criam um efeito dominó. O alimento mal digerido fermenta mais, a fermentação aumenta gases e distensão abdominal. A distensão irrita o intestino, a irritação altera a mucosa. A mucosa mais sensível aumenta a permeabilidade intestinal, permitindo que o sistema imunológico seja ativado com muito mais frequência. Esse processo inflamatório discreto, mas constante, pode afetar articulações, aumentar a sensação de cansaço, prejudicar a disposição, alterar o humor e dificultar o controle do peso, por exemplo, tá? É por isso que, às vezes, você faz tudo certinho e mesmo assim sente que o corpo não responde como deveria. E tem outro detalhe importante. Muitos dos hábitos que adotamos sem perceber pioram ainda mais essa situação. Comer rápido demais, mastigar pouco, trabalhar enquanto come, usar o celular durante as refeições, pular refeições importantes, exagerar no café com o estômago vazio, depender de lanches rápidos e ultraprocessados, consumir pães e massas várias vezes por dia, beber pouca água, ter um dia inteiro parado sem movimentar o corpo. Tudo isso se soma às mudanças naturais da idade e cria um ambiente intestinal frágil, inflamado e com baixa capacidade de recuperação. Quando essa combinação se instala, não é raro que a permeabilidade intestinal aumente. Isso significa que a barreira que separa o interior do intestino do restante do corpo fica mais suscetível. Não é que o intestino fique com buracos, mas as junções entre as células da mucosa se tornam menos eficientes, permitindo que partículas maiores e substâncias inflamatórias entrem em contato com o sistema imunológico. E o sistema imunológico, quando ativado repetidamente, começa a influenciar o corpo todo. Ele pode alterar a energia, aumentar dores, intensificar alergias, dificultar a regulação do peso corporal e até interferir na qualidade do sono.
É como se o corpo estivesse sempre ligado, sempre vigilante, sempre gastando energia para lidar com algo que poderia ser prevenido. A microbiota também sofre com esse processo. As bactérias boas, responsáveis por ajudar na digestão e produzir vitaminas, modular a imunidade e contribuir para o humor, diminuem em quantidade e variedade. Já as bactérias oportunistas, que prosperam em ambientes mais inflamatórios, aumentam. Isso cria um ciclo difícil. Quanto mais inflamação, menos diversidade. Quanto menos diversidade, mais inflamação. Os sinais desse desequilíbrio são claros. Intolerâncias alimentares novas, que você não tinha e começa a ter, gases excessivos, diarreia alternando com constipação, sensação de estufamento constante, mau hálito persistente. Muitas pessoas acreditam que isso é normal da idade, mas não é. É um pedido de atenção. E agora vem a melhor parte. Esse cenário pode ser revertido. O intestino é um dos sistemas mais responsíveis do corpo humano. Pequenas mudanças feitas com consistência já começam a melhorar a motilidade, a inflamação e a microbiota em pouco tempo. E aqui eu não estou falando de fórmulas milagrosas, nem de suplementos específicos, nem de dietas restritivas. Estou falando de ações simples, seguras e profundamente validadas por evidências científicas atuais. E a primeira delas é comer com presença. O que é isso, comer com presença? Isso significa mastigar bem, sentir a textura, perceber o sabor do alimento, dar tempo para que a digestão comece na boca, onde as enzimas atuam e onde o corpo já prepara o estômago para receber o alimento. A segunda é incluir mais fibras naturais na alimentação, especialmente fibras solúveis encontradas em frutas, legumes e alimentos integrais. Elas ajudam a regular a motilidade, alimentam as boas bactérias e reduzem a inflamação da mucosa intestinal. A terceira dica é reduzir ao máximo o consumo de açúcar e alimentos ultraprocessados. Não como regra rígida, mas como cuidado diário mesmo, tá? Esses alimentos prejudicam muito a microbiota intestinal, irritam a mucosa e aumentam o processo de fermentação. Quando bem tolerados, também, fica uma dica, alimentos fermentados como iogurte natural ou kefir podem ser úteis para algumas pessoas, pois ajudam a repovoar o intestino com bactérias benéficas, bactérias boas. Além disso, a hidratação ao longo do dia é essencial e indispensável. O intestino desidratado funciona mal, fica lento e mais suscetível à irritação. O movimento corporal também desempenha um papel central. Caminhadas regulares, alongamentos, atividades físicas leves já são suficientes para estimular a motilidade intestinal e melhorar a função digestiva. Se você já tem alguma condição intestinal diagnosticada, como síndrome do intestino irritável, gastrite, diverticulite, doença inflamatória intestinal ou histórico de cirurgia abdominal, é fundamental ter acompanhamento profissional, porque cada caso exige orientações específicas. Mas, para a maioria das pessoas, pequenas mudanças aí já transformam a rotina. A energia começa a melhorar, a digestão fica mais leve, o sono se ajusta, a ansiedade diminui, o inchaço reduz, os gases diminuem e o corpo parece funcionar de um jeito mais natural. Isso não acontece por milagre, acontece porque você finalmente passou a ouvir os sinais silenciosos que seu intestino estava tentando enviar há muito tempo. E quando você escuta, você ajuda o corpo a trabalhar a seu favor. Eu quero que você reflita agora, seu intestino tem enviado algum aviso? Algum desses sinais silenciosos faz parte do seu dia a dia? Escreva aqui nos comentários. Muitas pessoas vão se reconhecer em você. Isso pode abrir uma conversa importante sobre saúde, autocuidado e envelhecimento consciente. E se você conhece alguém que vive reclamando de inchaço, cansaço, ansiedade sem motivo, digestão lenta ou desconfortos após comer, compartilhe este vídeo aqui. Às vezes uma simples informação muda tudo, tá? Aqui a gente aprende junto,
a interpretar o corpo depois dos 40 anos. E aproveite, se você quiser continuar aprendendo sobre saúde, já sabe, clique nesses vídeos aqui na tela e maratone. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.